Bom dia, pessoal. Eu ainda tô aprendendo aqui como é que mexe com esse negócio, porque primeira vez que eu vou fazer a live aqui pelo Instagram. Bom dia. Pois é, pessoal, mais uma vez a gente teve um probleminha lá com o YouTube, mas um dia a gente resolve isso daí, certo? E já vamos começar aqui a nossa live, né, falando sobre o nosso tema de hoje. E que é mais uma crença, né, que atrapalha aí o nosso desenvolvimento no inglês. E, e aí, a partir disso, a gente desenvolveu essa semana de lives, né, que é a semana O Despertar. E por que a gente criou esse nome, né, O Despertar? Porque, assim, muitas vezes a gente tem a ideia de que inglês é apenas, né, ficar todos esses anos a gente está aí estudando inglês e não vê resultados. Aí a gente já logo começa a pensar várias ideias na nossa mente de que o nosso inglês não desenvolve justamente por causa disso. Porque a gente estuda e não aprende, então é porque eu nunca morei fora, ou é porque aqui no Brasil ninguém fala inglês, então a gente arruma várias desculpas para poder justificar, né, que o nosso inglês não tá desenvolvendo. Por isso que a gente criou essa semana, o Despertar, porque através disso você vai ver que sim, seu inglês ele existe, você estuda há bastante tempo, ele está aí, só que você às vezes não está conseguindo pôr ele para fora, porque você está com essas crenças limitadoras te bloqueando para desenvolver. Então, a crença que eu vou falar sobre hoje é o perfeccionismo, né? Essa palavra bonita, né? Que quando a gente fala, nossa, você é perfeccionista, que legal. Só que na verdade, não é uma palavra bonita. Não é uma coisa boa ser perfeccionista, viu, gente? Já coloca isso na sua cabeça. Não é bom ser perfeccionista. Quando você é perfeccionista, o que acontece? Você quer ser e parecer perfeito o tempo inteiro, né? E isso não é bom. Por quê? Porque não existe perfeição. Para pensar, não existe perfeição. Você já pensou nisso? Tipo assim, você já pensou assim, o que é perfeição para mim? O que é perfeição? Pode ser que perfeição para você seja totalmente da perfeição para mim. E aí? Né? Não tem um padrão de perfeição, não existe isso. A gente que criou essa ideia de perfeição. Então, para o perfeccionismo, ou é tudo ou nada. Ou é bom ou é ruim. Ou tem valor ou não tem valor. Não tem meio termo. Sempre é os extremos, né? E isso não é bom. Nada que é extremo é bom. Porque nós somos seres humanos, estamos aqui na Terra em construção. Então, o perfeccionismo ele não encaixa nessa ideia. Porque perfeição é quando você consegue estar em paz com o que você consegue. Isso é ser perfeito. Isso é você ser perfeito entendendo que a sua vida é aquilo e que você é perfeito no momento que você está vivendo. Isso é perfeição, né? Mas a gente sempre quer achar um alto padrão de perfeição e a gente quer chegar lá nele. Mas não é bem assim, né? Ainda estamos num processo de aprimoramento a cada dia. Então, tem uma frase que eu ouvi que eu achei muito interessante, que ela chama: o perfeccionismo é a doença da alma. Eu achei que isso fez muito sentido, por que ele é a doença da alma? Porque para você nunca nada tá bom. Tudo que você faz, todo o esforço que você coloca ali, que você empenha, ele nunca é o suficiente para você. Nem o resultado que você tem é suficiente. Então fica uma vida assim bem complicada, né? Porque nada que você faz você se sente feliz, se sente bem com aquilo. E isso é uma doença para a alma. Porque imagina tudo que você fizer, nada tá bom? Nada tá perfeito? Então, você nunca vai sentir felicidade, você nunca vai celebrar alguma coisa que você, porque não tá perfeito, entendeu? Então, acaba sendo uma doença também. E eu também achei uma outra frase também que eu achei muito interessante, que também é um pouco pesada, que é: o perfeccionismo é o câncer do espírito, certo? É o câncer do espírito. Por quê? Porque quando a gente não cuida, né, desse perfeccionismo, aí o corpo começa a mostrar, né? O corpo mesmo começa a mostrar para a pessoa que ela tá com algum detalhe. Porque, por exemplo, a pessoa vive ansiosa, a pessoa tem depressão,
a pessoa tem crise de pânico, a pessoa tem todas essas situações, todas essas doenças mentais e não sabe por quê. E muitas vezes está ligado, sim, às crenças, tá? Não tô falando só do perfeccionista, tá ligado às crenças e também ao perfeccionismo, tá? Porque como você não vai atingir aquela meta gigantesca que você propôs para você aprender, aí o que vai acontecer? Seu corpo vai começar a demonstrar essa energia que tá dentro de você, porque você não vai chegar lá mesmo, então você nunca vai chegar, então o que você começa a criar no seu cérebro? Eu não vou conseguir chegar lá mesmo, então, entendeu? Não tem solução, não tem pra onde ir quando você é perfeccionista. Então, a gente tem que começar a olhar esse lado, começar a observar nosso corpo. Eu tô muito ansiosa, será por quê? Eu tô com depressão, tô com angústia, será por quê? Muitas vezes é por causa disso, tá bom? E, gente, eu não tô querendo dizer que a gente não tem que fazer as coisas bem feitas. Não, bem feita, não é isso, certo? Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é, a gente tem sim que buscar excelência sempre em tudo que a gente faz, a gente tem que ir atrás, só que a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, né? Porque uma coisa é você ser exigente, outra coisa é você ser perfeccionista. Quando você é perfeccionista, muitas vezes você nem começa algo. Por quê? Você sabe que você não vai atingir aquela meta que você propôs para você. Você sabe que você não vai atingir essa meta. Então, você acaba não fazendo. A gente acaba não fazendo, a gente acaba procrastinando. A procrastinação é um resultado do perfeccionismo. Entende como as crenças estão todas ligadas? Elas estão todas ligadas. Exatamente, de ponto de equilíbrio, é sua cara, eu sempre lembro de você. A gente sempre tá nos extremos, ele sempre fala isso pra mim, gente, que eu sou extremista. Então a gente tem que ser o quê? Balanço, né? Ter equilíbrio sempre. E a gente não, a gente vive nos extremos e isso não é bom de jeito nenhum. Porque é isso que eu tava falando. Quando a gente é perfeccionista, a gente para, a gente não quer ir além daquilo, porque eu não vou chegar na perfeição que eu imaginei na minha mente. Mas quando você é exigente, você quer excelência, você preza pela excelência, né? Você quer, e quanto mais você preza pela excelência, mais você trabalha para aquilo melhorar. Você entende que o processo é necessário. Você entende que o caminho que é a vida, não é o objetivo, né? Quanto mais você vai entendendo que ali é o objetivo e o caminho que é o processo que você tem que percorrer, você vai ficando mais calmo, né? Isso, igual a Carol falou, você fica enrolando pra sempre. Exatamente, a gente enrola, porque a gente não vai chegar lá naquela perfeição toda que a gente criou na mente. Não vai, gente, a gente para mesmo, porque é difícil. Entendeu? Então, pra que você vai fazer? Todo o caminho que você vai percorrer pra chegar ali, como que você vai chegar lá? Então, é complicado. Tem que ser realista, exatamente. Inclusive, vou falar sobre isso mais pra frente, sobre ser realista, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, já passei por tudo, passo ainda em alguns detalhes, tá? Mas já melhorei bastante, inclusive. Mas vamos e convenhamos, imagina você um ser perfeito aqui na Terra, que beleza que ia ser. Ia ter objetivo, você tá aqui na Terra, perfeito, um ser perfeito, evoluído. Tipo, por que tá aqui mais, né? Porque eu acredito que a gente tá aqui em construção, né? Todos nós, em qualquer área da nossa vida, nós estamos aqui construindo, cada dia errando e aprendendo. E só aprende quem erra. E só erra quem faz. E quem não faz, tá lá parado. Pra quê? Qual que é o objetivo disso, né? Então, tudo isso foi criado na nossa mente para que a gente realmente pare, né, e não faça. Ser perfeito não é a realidade que temos, exatamente. Não existe. Se a gente for parar para pensar, não existe isso, né? Ali a Mandala no Cerrado falou que ela já é perfeita. Eu sei que você é lindão. Ai, gente, é minha mãe. Beijo, mãe. Então, gente, é isso que eu falei. Então, só erra quem faz, só faz quem quer. Não, peraí, desculpa. A gente só aprende fazendo e só quem faz que erra. E só quem erra aprende. Coloca isso na sua cabeça. E quando nossa mente se torna capaz de entender que essas crenças estão limitando a gente, que a gente vê que existem essas crenças, por isso que é bom a gente falar sobre isso, por isso que a gente está fazendo essa semana, quando a gente descobre que a gente tem essas crenças na mente, a gente começa a se libertar delas, porque a gente começa a enxergar que elas não tá ajudando a gente em nada, simplesmente tá deixando você mais depressivo, angustiado, ansioso, né? Não vai te levar a lugar nenhum. Isso tudo, gente, eu falei sobre perfeccionismo na vida mesmo. A gente tem perfeccionismo na vida. Agora eu vou falar o porquê que a gente começou ela lá quando a gente inventou de aprender a querer falar inglês, né? Peraí que eu vou só pôr um café pra mim. De manhã cedo é bom tomar um café.
Então vamos lá. Agora vamos falar do perfeccionismo no inglês. O que acontece? Esse conceito de inglês perfeito, ele foi colocado na nossa mente quando a gente começou lá na escola, tá? A gente começou lá na escola e a professora começou a tirar ponto da gente quando a gente falava uma palavra errada. Você falou uma palavra errada, a professora foi lá e tirou o seu ponto, certo? Aí você vai lá para fazer um teste, né? Aí você escreveu uma palavra faltando 2 letras, a professora foi lá e fez o quê? Tirou ponto. Então, quer dizer, na nossa cabeça ficou o quê? Inglês ou é acertar ou errar. E como eu tô errando demais, eu sou imperfeito, né? E a gente cresceu com aquilo ali na cabeça, né? Nossa, ou é certo ou é errado. E aí a gente vê os norte-americanos lá conversando e a gente fala, nossa, eu nunca vou chegar nisso daí, ué. Eu só erro, só tiro nota ruim lá na escola, só tiro 50 na escola. Né? Então, isso foi criado na nossa mente de perfeição, de coisa certa, de coisa errada, e não é assim, certo? O inglês não tem disso, certo ou errado. Tem a forma que você se comunica, tem a forma que você passa a sua mensagem, né? Assim como no português também, né, gente? O português, se você for parar pra pensar, você não usa nenhuma regra gramatical que você estudou na escola. Aquelas provas que você tirou 50 lá não define a sua forma de comunicar com as pessoas. Entendeu? E às vezes, quando você tem muita informação, você sabe muitas palavras, né, esdrúxulas, você acaba não conseguindo conversar com as pessoas, porque as pessoas não entendem o que você está querendo dizer. Entendeu? Então é muito complexo isso. A gente tem que saber se comunicar. Se você sabe passar mensagem, é isso que é importante. E ainda tem mais um detalhe do inglês que é impossível alcançar essa perfeição toda nele, que é, o inglês, ele tem vários sotaques, vários. Se você for para os Estados Unidos, lá eles falam de uma forma. Se você for lá para a Europa, lá eles falam de outra forma. Fala a mesma língua, porém com sotaques diferentes, né? Eu acho que é muito das expectativas que os outros têm da gente, né? E você querendo agradar sendo perfeito. É exatamente isso que a Carol, que inclusive foi a live de ontem sobre o julgamento. Além do perfeccionismo, na verdade, além do perfeccionismo, não. O perfeccionismo, ele existe porque a gente acha que as pessoas estão julgando a gente, né? Esse é o problema. E aí a gente, um deles, né, gente? É um deles. Então a gente quer ser perfeito, porque senão, se eu for falar aqui em público, por exemplo, em inglês, eu vou achar que tá todo mundo me julgando, porque o meu sotaque é carregado, né? Eu não sei todas as palavras em inglês. E ainda mais pra gente que é professor, que a gente é professor, as pessoas cobram mais também da gente. A gente é obrigado a saber tudo, entendeu? Então é uma pressão. Mas é engraçado, porque o que aconteceu comigo uma vez? Eu morava nos Estados Unidos. Morei lá por 2 anos e aí eu conheci um cara que ele falava português. Ele era norte-americano e falava português. Aí, ele falava um português tão bom que, tipo assim, eu falei, gente, não acredito que esse cara fala português tão massa assim, né? E aí ele foi me contar que ele veio aqui pro Brasil e ele ficou aqui no Brasil 6 meses. E se você vê, o tanto que o inglês dele estava desenvolvido, o português dele estava desenvolvido, que eu fiquei de cara. Inclusive, aí a gente conversou bastante tudo, e ele conversando português e tudo. Só que, gente, ele falava assim, ó, eu comer na casa minha mãe. Eu comer na casa minha mãe. Quer dizer, tava faltando umas palavrinhas ou outras, não tava? Mas eu entendi o que ele queria dizer e eu estava admirada do português dele. Eu estava admirada que ele conseguia me entender e conseguia falar o que ele queria falar. Então, eu fiquei muito admirada com aquilo, entendeu? Por que a gente não vê dessa forma também o nosso inglês? Por que você fala, nossa, velho, eu já tô conseguindo desenvolver, eu entendi o que o vídeo lhe falou, eu consegui conversar com fulano de tal. Não foi perfeito, mas você conseguiu falar, você conseguiu passar a mensagem que você tinha que passar, não foi? Então, por que a gente quer mais além disso? Porque a intenção do inglês é isso, é comunicação, é ter uma conexão com as pessoas, é ser feliz na hora de se comunicar. Porque se for ficar com aquela coisa assim, ai meu Deus, eu tenho que falar um inglês perfeito, eu tenho que ser perfeito. Pra quê? Qual que é o objetivo disso? Né? E aí, voltando àquela história lá, né, que o cérebro, ele acredita nas barbaridades que você fala, o cérebro acredita em tudo aqui de negativo que você fala sobre você mesmo. Por exemplo, nossa, meu inglês é péssimo, eu não sei nada de inglês, não sei nada, nossa, meu sotaque é carregado, né? Meu sotaque é carregado demais. Então, quer dizer, a gente mesmo não dá valor no que a gente construiu até hoje. A gente não dá valor. E a gente quer que as pessoas dão valor pra gente. Só que você não tá dando o valor necessário. Porque quanto mais valor você dá nas coisas que você aprendeu, mais você vai ficar confiante e mais você vai pôr pra fora e não vai importar com o que os outros falam. Gente, e isso é a melhor coisa que você faz, é uma paz, né?
que surge. Verdade, nosso padrão é muito alto. É muito alto o nosso padrão. E começou lá na escola. Você pode ter certeza. Isso acontece demais mesmo. A gente sempre admira os outros que falam a nossa língua, mesmo que de forma imperfeita, mas pra gente a gente busca a perfeição. Exatamente. A gente sempre busca a imperfeição. Assim, já é meio que parece que costume aqui do Brasil, da gente, né, criticar o inglês das pessoas e tudo mais. A gente só quer falar de forma perfeita pra mostrar para os outros mesmo. Geralmente é isso mesmo. Porque eu acredito assim, se você sabe conversar, se você, no momento que você tá, o seu inglês é suficiente para você se desenvolver numa comunicação, você fala inglês, gente. Entendeu? O que você tem que fazer agora é aprimorar. Que, como eu falei no começo, eu não tô falando que você não tenha que melhorar. Não é isso que eu quis dizer. Tem que melhorar, sim, em tudo. Eu falei até isso. Em tudo a gente tem que melhorar na vida. Porque a gente tá aqui pra isso. Imagina, passa anos e mais anos e mais anos e mais anos, você com aquele mesmo pensamento de sempre, você com as mesmas atitudes de sempre, não tem objetivo, entendeu? Começa a pensar, não tem objetivo. Mas lembrando que a perfeição é um estado de espírito, não uma coisa que você vai chegar e vai pegar ela e falar, pronto, atingi a perfeição. Não existe isso, né? Aí, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, que é a seguinte. Comece a transformar esse pensamento negativo no pensamento positivo, que já é uma coisa que tá clichê, né? Vamos pensar positivo, uma coisa bem clichê. Mas é uma coisa clichê que a gente não faz, mas e ela dá certo, né? Se a gente fizesse, daria certo. Aí o problema que é? Em vez de você começar a focar nas partes negativas do seu inglês, tipo o seu sotaque pesado, uma palavrinha ou outra que você não saiba, que tal você começar a focar no lado positivo? Nossa, eu escutei um vídeo hoje, eu entendi o contexto. Eu não entendi todas as palavras, mas eu entendi o contexto do vídeo. Gente, perfeito. Perfeito. Isso é perfeito, entendeu? Eu acho. Eu amo isso. Eu amo quando eu escuto um vídeo e entendo tudo que eles falaram ali. Pra mim é uma satisfação imensa. Né? Outra coisa, nossa, eu escrevo, mas eu sei que ainda tá faltando um detalhe que outro acolá. Ok, não tem problema, com o tempo você vai desenvolvendo a sua escrita, certo? Mas meu sotaque, ele é muito carregado e tudo mais, né? Gente, lembre-se que você nasceu no Brasil, você nasceu em outro país. Pra você conseguir falar o sotaque daquele país ali, é treinamento também, é tudo treinamento. Entendeu? Para chegar nessa perfeição que a gente criou, né? Então, é tudo um treinamento. E aí, a gente entendendo esses problemas da gente, por exemplo, eu tenho problema na minha pronúncia, é bom você saber disso, porque você vai lá e melhora. Não vai ser perfeito do dia pra noite, vai ser com o tempo que você vai desenvolver. E se tem como chegar lá no melhor, em algo melhor? Claro, tudo na vida tem como melhorar. Todo mundo tem essa condição de melhorar. Mas para chegar lá é um processo, é uma jornada, né? E a ideia também que eu te dou, a segunda dica. A primeira dica é transformar seus pensamentos negativos em positivos em relação ao inglês. E a segunda dica é, gente, aproveite a jornada. Comece a olhar o inglês de uma forma divertida. É uma coisa interessante na sua vida. Imagina, todo dia você escutar um vídeo de 5 minutinhos. O que vai tirar isso da sua vida? Né? Isso é uma ideia, porque é lógico que você pode estudar mais do que 5 minutos de inglês por dia. Mas assim, é interessante. Pensa você escutar uma música que você gosta, tanto que é massa. Eu adoro cantar música em inglês, eu adoro, sempre gostei de música em inglês. E entender o que os caras tá falando, tá cantando e eu cantar junto. Gente, isso pra mim é muito bom, é muito gratificante. E eu sou feliz demais porque eu aprendi inglês. E olha que eu já fui aquela pessoa que eu detestava inglês. Detestava, eu não aprendia, eu não sabia. Eu ficava assim, mas pra que eu vou aprender inglês se eu moro no Brasil? Essa crença pequena. Mas com o tempo eu fui mudando a minha mentalidade. Hoje em dia amo escutar música em inglês, adoro assistir vídeos, não assisto filme sem escutar em inglês, não assisto filme jamais dublado, não faço isso, porque eu consigo escutar, eu consigo entender o que eles estão falando, mas foi um processo até chegar até aqui. E isso eu falo, pessoal, porque já tem 8 anos que eu dou aula de inglês, né? Então eu conheço as histórias dos alunos. Os alunos geralmente eles são assim. Por exemplo, principalmente aqueles que trabalham em multinacionais, eles chegam pra gente e falam assim, nossa, semana que vem vai o gerente lá da empresa e ele é nativo, o que eu vou fazer? Gente, põe pra fora, só fala da forma que você consegue, até porque as palavras específicas do seu ramo de profissão, você vai saber falar, né? Porque você tá em contato com elas sempre. E você já estuda inglês há algum tempo, então você vai conseguir falar. E você vai falar que nem aquele cara que eu comentei no começo da história. Você vai falar que nem ele. Sim, uma palavra assim faltando, outra acolá faltando, mas você pode ter certeza que o cara lá dos Estados Unidos, você pode ter certeza que ele não vai te julgar igual se fosse um brasileiro. Ele não vai te julgar. Ele vai achar massa que você sabe falar inglês.
Igual eu achei massa o cara falar português, você pode ter certeza. E ele vai ficar feliz porque aqui no Brasil a gente não tem muitas pessoas que falam inglês. Tem. Inclusive nessas multinacionais eles precisam de pessoas que falam inglês. Mas geralmente eles chegam aqui e não tem com quem eles, né, conversar, trocar ideia, porque tem essa dificuldade mesmo ainda das pessoas falarem inglês aqui no Brasil. Mas quando você consegue comunicar com ele, você passa a mensagem que você tem que passar, você entende o que ele tem a dizer, gente, ele vai ficar maravilhado. Vai achar incrível o seu inglês. Você pode ter certeza. Então, essa ideia do inglês perfeito, quem criou fomos nós. E se a gente conseguir se permitir libertar dessa ideia, você vai começar a falar como você mesmo. E você vai se desenvolver dentro dessa forma, entendeu? A gente não precisa imitar ser uma pessoa lá dos Estados Unidos. Não, você é brasileiro e você fala inglês, gente. Isso é perfeito. Tem muita gente, muito gringo aí que nem fala outra língua. Eles falam só inglês, porque o inglês já é uma língua mais universal. Qualquer lugar que eles for, eles conseguem se comunicar, né? Mas a gente já sabe mais de uma língua, isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é um ponto positivo para você pensar, tá? Em vez de pensar no negativo, pensa, nossa, eu sei falar outra língua, que massa. Eu sei escutar um vídeo, que massa. E isso é que é importante. Então, chegou um norte-americano perto de você, gente, conversa, é a hora que você tem para praticar. Põe para fora. Ah, mas eu falar errado. Whatever, ele não vai estar nem aí que você está falando, ele vai estar aí pela mensagem que você está passando. E é isso que a gente deveria pensar. Até no Brasil, a gente tem que pensar, você tem que preocupar com o que a pessoa está falando, né? Não a forma que ela está falando. Se ela conseguir passar a mensagem. E outra, gente, pedir para repetir o que a pessoa falou não vai matar ninguém. A pessoa falou, você não entendeu? Ah, repeat, please. Repeat, please, excuse me. Né? Só que não, a gente fica travado, né? Trem esquisito. Então, o ideal é o quê? A gente criar as melhores condições, né? Pra gente poder desenvolver nosso inglês mais e ficar mais confiante. Porque eu acho que o ideal não é você saber cada vez mais inglês, isso, daqui nem louco, blá, blá, blá. Não, é você ter confiança pra usar o inglês que você já sabe. Ok? E isso, gente, a gente tá falando pra quem tá começando a estudar inglês, tá? Isso aí é pra quem tá começando. Porque uma pessoa que tá começando, o detalhe dela é o seguinte... Ela se compara com o Barack Obama. Ela viu o Barack Obama dando um discurso lá, né? E aí ela falou, nossa senhora, que é isso, velho? Que esse cara tá falando, mano? Nunca vou conseguir falar dessa forma. Então, quer dizer, ela se compara com um cara que fala inglês desde o dia que nasceu, que escuta todo mundo ao redor falando com ele e tudo mais. Ela se compara a essa pessoa. Aí o que ela faz? Ela não começa. Ela nem começa. Ela fala, nem vou começar, se tá difícil, Deus me livre. Tá igual eu para começar a aprender alemão. Então, aí a gente coloca um perfeccionista. Você fala assim, é difícil demais, então nem vou começar a fazer, né? E aí também nós temos o que tá ali no nível intermediário já estuda inglês há 300 anos, né? Mas não vê resultado, nunca viu resultado, né? E a nossa ideia aqui do nosso canal, do Inglês é o Canal, da nossa mentoria que vai começar aí na próxima semana... O nosso ideal, gente, é alcançar essas pessoas que já tem muito tempo que tá estudando inglês, mas travou, não sabe nem por onde ir mais, tá ali travadíssima. E na nossa mentoria também a gente vai conversar muito sobre essas crenças, a gente vai continuar conversando sobre as crenças. Por quê? É essas crenças que muitas vezes atrapalham você desenvolver seu inglês, esse inglês que já tá aí no seu subconsciente, já tá aqui na sua mente. Só que as crenças estão atrapalhando você de pôr eles pra fora. Né? E isso são várias outras crenças, viu, gente? Não tô falando só especificamente do perfeccionismo. São várias crenças. E na nossa mentoria a gente vai falar sobre todas elas, vai repetir várias vezes, porque o nosso ideal é fazer com que ela venha pra sua mente, você entenda que você passa por aquilo, pra você se libertar delas e o seu inglês fluir. Então, essas pessoas mesmo que a gente quer atingir, tá? Que tá com o inglês intermediário parado, pra desenvolver e começar a falar seu inglês com mais confiança, tá bom? E a gente também aqui do canal, a gente adora desafios, adora. E aí eu vou passar um desafio para vocês aqui também, que é um desafio mais para pensar mesmo, para você pensar com você mesmo e através disso você ir se libertando desse perfeccionismo que tá te atrapalhando a desenvolver. Primeiro, vou até mostrar um papelzinho escrito aqui para vocês verem. O primeiro, gente, defina expectativas realistas, que foi o que a gente conversou sobre no começo, né? O ideal é você definir expectativas realistas para sua vida, certo? Em qualquer parte, sim, mas estamos falando do inglês, né?
Então, qual que é a ideia sobre definir expectativa realista? Primeiro, você tem que entender que para você desenvolver seu inglês, chegar num ponto massa que você está conseguindo se desenvolver, tem que treinar, tem que estudar, né? Não tem outro jeito. Segundo, não pense que você, brasileiro, que nessa circular de pessoas que só falam português ao pé do ouvido a vida inteira, não pense que seu inglês vai ser perfeito do dia pra noite, entendeu? Que o seu sotaque não vai ser carregado. Tire isso da sua mente. Você entenda que você tá falando uma segunda língua, não tem por que você falar as duas perfeitamente. Ah, mas eu quero. Ok, então pratica, né? Então tem que praticar. Não tem outra coisa a fazer a não ser isso. Agora você vai ficar parado assim, nossa, eu quero chegar na perfeição. Aí por osmose você vai conseguir. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Inclusive já tentei fazer isso, tá? Já tentei conseguir tudo por osmose. Não deu certo, não deu certo. É hard work, papai. É hard work, papai. É muito mais difícil ver a evolução. Isso, igual a Carol falou aqui, depois que você começa a aprender, é muito mais difícil a evolução. Sim, exatamente. Por isso que o nosso canal, o ponto do nosso canal aqui, gente, é isso. Porque quando você já tem uma base, um inglês já assim estudado há bastante tempo, hard work, papai, Marcela. Quando você estuda já há bastante tempo e chega uma hora que seu inglês não desenvolve mais, que foi isso que a Carol falou aqui, depois que você começa a aprender, é muito mais difícil ver a evolução. E isso é muito verdade, porque parece que você já aprendeu tudo. E aí você para, você fica ali parado, né? Não, pra quê, né? Já sei tudo, não consigo falar mesmo, não vai mais pra frente. Então, você fica ali parado, né? Até dar link. Segundo, pessoal, planeje sua rotina, né? Planeje sua rotina. Aí eu vou voltar na pergunta que a Marcela fez lá no dia da desculpa, no dia das lives, né? Dela de desculpa. Você quer realmente aprender inglês? É esse o seu objetivo? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Essa é uma pergunta que deveria ser a primeira pergunta de todos, antes de tudo. É perguntar, você realmente quer aprender inglês? Porque se você quer, você vai ter que colocar ele na sua rotina. Você vai ter que planejar a sua rotina e enfiar ele lá dentro, tá? Senão, gente, não tem porquê você tá aprendendo inglês. Não tem porquê, né? E a gente é realista aqui, né? A gente gosta de ser realista, porque perder tempo com uma coisa que não vai fazer sentido pra você futuramente, sendo que tem tantas coisas pra fazer na vida, né? Então você tem que parar e pensar, gente, realmente eu quero aprender inglês. O inglês é importante pra minha vida. Então, eu vou me dedicar a ele, tá? Todos os dias, gente. Todos os dias. Ah, sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Mas, voltando a ver daquela forma que eu falei, vê de uma forma divertida, uma forma que você vai se sentir feliz de estar ali naquele momento, entendeu? Trabalhar duro ninguém quer, isso mesmo. Eu falo por experiência própria, gente. Falo por experiência própria, tá? Tudo que a gente tá falando aqui, a gente sabe porque a gente já viveu, tá? Não é nada assim da nossa mente. Vamos mudar esses pensamentos. Vamos sim. Hoje, pra ontem, né, galera? Pra ontem. Olha, esse daqui eu adoro. Nossa, eu adorei. Esse aqui me deu uma paz no coração. Seja imperfeito de propósito. Eu amei isso. Seja imperfeito de propósito. O que é isso? O que é isso, gente? O ser imperfeito de propósito, gente, o que vai acontecer? É voltando àquela história do cérebro, né? Quando você é imperfeito de propósito, o seu cérebro vai entender que errar não é um grande problema. E não é mesmo, né? Todo mundo erra. Não tem um ser evoluído que desceu aqui na Terra, assim, ó, que falou, nossa, nunca errei, sou perfeito demais. O que vai fazer aqui então? Não tem porquê estar aqui na Terra se você tá aí parado, perfeito, né? A não ser que você veja em missão, mas assim, fora isso, não tem ninguém perfeito aqui, né? Então, seja imperfeito de propósito, fala, vou errar mesmo, tá? Nessa primeira vez, vou errar e vou errar feliz. Vou errar feliz porque eu sei que eu posso melhorar e vou ver onde que eu estou errando. Porque se você não faz nada, você não vai ver onde que está errando, mas você vai errar a primeira vez que você falar. Então, já vê logo o que é seu erro e já melhora ele logo. Então, isso me deu muita paz no coração quando eu li esse negócio. Porque eu entendo que eu sou um ser humano em construção. Então, todos os aspectos da minha vida, eu vou ter que passar por esse processo de refinamento. Eu adoro essa palavra, refinar, né? Eu preciso refinar tudo na minha vida. A forma que eu falo, eu preciso refinar. A forma que eu me comunico, a forma que eu cuido das minhas coisas, né? E por que o inglês seria diferente? Ele também tem que ser refinado todos os dias.
Isso, já somos imperfeitos. Igual a Marcela falou, já somos imperfeitos, precisamos apenas aceitar isso. Exatamente, precisamos aceitar que somos imperfeitos. Ah, mas nossa, que palavra pesada. É porque a gente pôs esse peso muito grande, né? Da imperfeição. Mas como eu falei pra vocês, gente, existe perfeição. A perfeição onde você se sente bem dentro de tudo que você tá fazendo. Entendeu? Isso é perfeição. Eu tenho paz com o inglês que eu tenho. Eu sei que eu tenho que melhorar, mas eu tenho paz com ele. Eu não tô em guerra com ele. E eu sei que ele vai ser a forma que eu melhorar, que eu lutar para que ele melhore. Então, não tem porquê, né? Essa batalha eterna. E outra coisa, gente, pense, esse daqui na verdade é uma dica, pense em um hobby, faça em inglês, tá? E uma das coisas que hoje em dia é bem fácil de fazer é, por exemplo, vou dar uma dica interessante. Você que gosta de cozinhar, né? Você gosta de cozinhar muito, tá sempre na cozinha, fazendo uma coisinha gostosa aqui, outra colar. E em vez de você ir na internet para procurar uma receita em português, por que não começar a fazer isso em inglês? Certo? Porque se você é uma pessoa que sempre tá cozinhando, quando você começar a assistir o vídeo, ver o pessoal falando, você já vai saber muita coisa do que eles estão falando. Porque você já tem uma base daquilo. E isso vai fazer com que o seu inglês desenvolva muito rápido. Porque quanto mais receita você escutar, mais o vocabulário vai fixar na sua mente e mais expressões, a forma que eles falam dentro da cozinha, vai fixar na sua mente. E você vai ver que várias coisas que eles falarem lá, você já sabe, inclusive. Você já sabe várias coisas. E isso vai fazer com que o seu cérebro comece a ver de outra forma. E toda vez que você for cozinhar, você vai lembrar das expressões, vai lembrar das palavras. E isso vai te ajudar bastante no seu inglês. E você vai ver que você vai fixar. Porque eu acredito assim, na terceira vez que você vê a palavra consecutiva assim, você fixa ela na mente. Né? Então, começa a fazer dessa forma. Acha um hobby, acha alguma coisa interessante. Começa a ver o inglês como uma coisa interessante. Entendeu? Não aquela bicho de 7 cabeças que a gente criou do inglês. E vive lutando contra ainda hoje, né? Exatamente, a gente luta até morrer. Já somos imperfeitos, precisamos aceitar isso. Enfim, pessoal, então é isso. Acha um hobby, tá? Se você não gosta de cozinhar, vai atrás de alguma outra coisa que você gosta de fazer. Você gosta de fazer exercício físico, por exemplo, musculação. Procure vídeos de inglês de musculação. Por exemplo, eu gosto de yoga. Eu já procurei, já sigo mulheres que dão aulas em inglês para forçar as minhas palavras em yoga, entendeu? Porque é algo que eu gosto. Então, quanto mais a gente ir atrás de coisas que a gente gosta relacionadas ao inglês, o seu inglês vai fluindo junto com você e vai desenvolvendo. Tá bom? Gente, então é isso, as ideias de hoje que a gente quer trazer. E tudo que a gente tá falando, gente, é embasado já nesses anos de trabalho, né? Esses anos que a gente dá aula de inglês aí. Porque a gente se depara com as pessoas e a gente escuta os alunos, né? E a maioria deles a gente sente essas desculpas, né? A gente sente que tem muito do julgamento, essas expectativas altas que a gente cria em relação ao inglês mesmo. Isso aí é muito comum. Por isso que a gente sabe e a gente pega por nós também, né? Então, a ideia do inglês é essa. Além de estudar, além de estar sempre, né, fazendo coisas para que o seu inglês melhore, tem também as crenças limitantes que tá te parando de desenvolver mais ainda o seu inglês. Ok? Que bom, Tatazinha! Que bom que você se identificou. Logo mais você vai estar falando inglês like a pro. Viu, lindona? Então, gente, muito obrigada pela participação de todos no dia de hoje. Continue com a gente aí no nosso canal, tá? E a gente também vai continuar a nossa live até o dia 22. Então, todos que puderem participar sempre com a gente, sejam muito bem-vindos. Então, bom domingo a todos e até a próxima. Até amanhã. Beijos. Não sei como que sai daqui agora.